amigos, que alegria estarmos juntos novamente, conversando sobre a doutrina espírita, tão consoladora, tão educativa. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a lei da ação e reação, uma pequena abordagem sobre a lei da ação e reação. O tema do nosso encontro então de hoje é nada nos faltará. Vamos tentar entender um pouquinho aqui juntos como funciona essa lei tão importante, tão necessária para o nosso aprendizado, que é a lei da ação e reação. Bom, vamos começar então com um pequeno trecho que está contido no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então eu vou ler para vocês esse pequeno trecho. E diz assim então Leon Denis: a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado, do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. Então vamos ver o que Leon Denis, esse grande estudioso da doutrina, o que ele nos trouxe com esse pequeno trecho. Primeiro ele nos diz que todos nós, quando estamos na erraticidade, quando estamos na vida espiritual, estamos nos preparando para o renascimento, estamos nos preparando para a nova reencarnação. E trazemos então conosco, dentro dessa reencarnação, aquilo que temos de herança, não é? Aquilo que construímos. E tudo isso pode ser bom, pode ser mal, pode ser muito bom ou muito mal. Isso vai depender do nosso trabalho, do que fizemos até então. Então nós trazemos toda essa herança. Essa herança é o que nós temos de bom ou o que nós temos de mal. São todos os nossos aprendizados, todos os dramas, que ele usa esse termo, né? Todos os dramas da nossa vida, né? E aqui nós voltamos então para pagar essas dívidas que contraímos ao longo de todas essas nossas vidas anteriores, conquistar novas capacidades, né, que é o aprendizado, o conhecimento que temos que sempre buscar, né, e esse aprendizado deverá nos facilitar a ascensão, deverá nos facilitar o entendimento, né, para a nossa evolução, acelerar a nossa marcha, né, à frente dessa caminhada. Então aqui Leon Denis está nos falando da lei da reencarnação, que é necessária, né, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, certo? E ele diz algo muito importante. Ele fala que então, como nós trazemos tudo que é de nossa herança, todas as nossas conquistas, sejam elas boas, sejam elas más, então não há fatalidade. Não existe fatalidade, certo? Porque nós criamos todo o contexto do nosso retorno. Nós criamos todo esse contexto, né? Como ele diz, nós tecemos fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de nosso destino. Então nós já traçamos essa rede em existências anteriores, hoje estamos trabalhando dentro desses dramas que criamos, né? Dentro de todo essa herança que trouxemos conosco,
E desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte, nós estamos trabalhando dentro desta nova oportunidade para as nossas reencarnações futuras, para as heranças que vamos carregar, que vamos levar para as nossas reencarnações futuras. Então aqui, dentro dessa lei da reencarnação, nós achamos que era importante trazer esse texto, porque a lei da ação e reação, né, ela está dentro dessa lei da reencarnação. A lei da reencarnação é a possibilidade das vidas sucessivas para o ajuste necessário, o aprendizado, a evolução. Mas a lei da ação e reação, ela norteia as condições dessas vidas sucessivas. Ela dá a marcha dessa vida sucessiva, as condições das nossas reencarnações. Por isso que é importante entendermos tudo isso, certo? No livro Céu e Inferno, da Codificação da Doutrina, no capítulo 7, nós temos o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. E Kardec, então, nos traz, nessa parte, nos informando que o sofrimento, nosso sofrimento, está ligado às nossas imperfeições. Então, quanto mais imperfeitos somos, mais sofrimentos teremos, né? E dentro dessas imperfeições, e que ainda somos espíritos imperfeitos, nós realizamos muitos movimentos equivocados, contrários às leis, né? Então, são faltas que cometemos. Cometemos muitas faltas por conta dessa nossa imperfeição. E essa nossa imperfeição, o que seria essa imperfeição? Nós estamos muito longe de compreendermos, né, as leis que nos regem, de transformarmos os nossos sentimentos, de olharmos para os irmãos que estão à nossa volta, que convivem conosco como verdadeiros irmãos. Não só aquele que está ao nosso lado, toda a humanidade. Nós ainda não compreendemos as pessoas dessa maneira, né? O nosso olhar, o nosso respeito ao nosso planeta, o nosso cuidado aos animais, tudo isso nos falta ainda em muitos momentos. Por isso que nós somos seres imperfeitos. Nos falta esse entendimento, essa compreensão melhor. Muitos de nós estamos nessa busca desse entendimento, né? E aos poucos a gente vai conquistando um entendimento melhor aqui, um entendimento melhor ali, mas ainda temos muitas dificuldades, né? Isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. É natural, mas estamos tentando, não é mesmo? E deveremos tentar, né? Sempre a busca desse conhecimento, dessa perfeição. Mas ainda hoje não é a nossa realidade. Nós somos seres imperfeitos. Então cometemos essas faltas. Nos desviamos do caminho das leis universais, das leis do nosso Criador. E então a consequência disso daí não pode ser outra que não seja um sofrimento. Que não seja algo que nos desequilibre, que nos traga uma angústia. Por quê? Porque nós nos desviamos da lei, nós erramos. Então, é isso que nos traz ali Kardec no Código Penal da Vida Futura. E, consequentemente, dentro dessas faltas, nós vamos receber aquilo que é de acordo com o que fizemos. São as consequências das nossas faltas, certo? E essas consequências, elas não são fatalidades, elas são consequências naturais e elas são consequências que não podemos evitar, são inevitáveis. Por que são inevitáveis e naturais? Porque fazem parte da lei que nos rege, é a lei de ação e reação. Tudo o que fizermos, terá uma consequência. Toda nossa ação tem uma consequência.
Então, ela não está, não é involuntária, né? Então, ela não é que ela não seja natural, que ela seja uma fatalidade, não. Ela é natural. É natural porque faz parte da lei que nos rege, certo? E ela é inevitável. Nós não podemos fugir das consequências. A lei de ação e reação está aí. Nós não fugimos a ela. Nós não fugimos a essas consequências. Então, nós vamos sim receber essas consequências e vamos ter que trabalhá-las para que no futuro, né, para que a gente possa ter consequências melhores, porque tudo é consequência, que seja boa ou que não seja boa. Mas nós temos que então trabalhar para recebermos algo de melhor, não é certo? Então, essa é a lei de ação e reação. E ela orienta, né, a lei de reencarnação. Bom, a misericórdia de Deus, nós sabemos, ela é infinita. É infinita, né? Deus é o nosso Criador, a lei de Deus, ela é justa, ela é misericordiosa e ela é infinita. Mas a misericórdia de Deus não é cega. Não é. Então, nós somos senhores de nossas decisões. Nós somos senhores de nossas decisões. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E por que temos o nosso livre-arbítrio? Porque nós temos capacidade de raciocinar, capacidade de decidir. Nós fazemos as nossas escolhas. Por mais que a gente coloque a culpa das nossas escolhas em relação às circunstâncias, ou em relação a alguém que nos fez fazer assim, nos fez fazer de outro jeito, falar alguma coisa, tomar uma atitude, a escolha é nossa. Independente das circunstâncias, independente de quem esteja conosco nessas circunstâncias, né? Nós temos a escolha. É o nosso livre-arbítrio. Ou nós seguimos corretamente dentro das leis de Deus, ou nós nos desviamos das leis de Deus. A escolha é nossa, certo? E cada passo que a gente possa dar em relação a um acerto, em relação a uma tentativa de melhora, cada passo, né, para esse arrependimento e essa busca dessa melhoria, isso vai nos trazer então consequências melhores. Porque isso vai demonstrar a nossa boa vontade de seguir adiante, mas agora de uma maneira correta. Por maior que seja a dificuldade, por ainda errarmos bastante, né, não importa. Mostrando a boa vontade e nos esforçando para nos melhorarmos, nós vamos receber então as consequências, né, dentro dessa lei de ação e reação, ela será melhor para nós. E é isso que nós temos que buscar. Mas, dentro dessa lei de ação e reação, e dentro dessas consequências que virão com toda certeza, porque elas são naturais e inevitáveis, nós temos três condições importantíssimas e que fazem parte deste trabalho, fazem parte desta lei. Nós temos, para a nossa melhoria, né? Nós temos o arrependimento, certo? Nós temos a expiação e nós temos a reparação. Então, são três condições fundamentais para o trabalho do espírito, dentro dessas vidas sucessivas. Então, primeiro, nós temos o arrependimento. Porque nada nós vamos fazer ao contrário do que já estamos fazendo, nada nós vamos tentar uma melhora, ter uma boa vontade de uma mudança positiva, né, na nossa conduta, na nossa maneira de pensar, nada nós vamos mudar se nós não nos arrependermos de algo. E esse algo nós queremos dizer qualquer coisa. Pode ser uma atitude de pequena consequência para alguém, pode ser algo muito sério, pode ser
algo que fazemos no nosso dia a dia, mas que está em desacordo, certo? Enfim, não importa o que seja, não importa o que seja o que estamos fazendo, se é algo que não é tão sério assim, tão grave, ou se é algo muito grave, muito sério, não importa quantas pessoas vamos atingir, não importa, certo? O que importa é se estamos realizando qualquer atitude, falando qualquer coisa, né, externando qualquer sentimento que seja contrário à lei de Deus, que não seja ainda o ideal, para que possamos melhorar essa condição e recebemos consequências não tão desagradáveis futuramente, nós temos que primeiro nos arrepender. Porque não tem como fazer se não tivermos o arrependimento. Porque é Ele que vai nos trazer a vontade, a coragem, né, de modificarmos isso daí. Então a primeira coisa é o arrependimento. Se eu não me arrependo do que fiz, se eu acho que está certo, e até penso que faria de novo se fosse necessário, então eu não tenho o que fazer nesse sentido neste momento, porque eu ainda não percebi o meu erro, certo? Mas se eu já senti, se eu percebi que a minha atitude foi equivocada, que não foi certa, que eu agredi de alguma maneira alguém, e se eu me arrependi disso daí, é o grande primeiro passo para eu começar a conquistar essa transformação em mim. Então eu primeiro me arrependo. Segundo, eu vou expiar. Aqui nós já estamos falando então do espírito que vai reencarnar, né? Foi o que o Leon Denis, lá no começo, naquele texto que lemos, foi o que ele nos trouxe. Então eu cometi tudo, fiz muitas coisas equivocadas, né, na minha última encarnação, desencarnei, estou no mundo espiritual, estou me preparando para uma nova oportunidade, para uma nova reencarnação. Mas eu, em algum momento, em alguma circunstância lá de trás, eu mostrei um arrependimento. Eu estou arrependida e eu quero consertar aquilo de alguma maneira. Eu quero consertar aquilo que eu fiz com aquela pessoa que eu fiz. Eu quero transformar aquela atitude que faz parte ainda da minha individualidade. Eu quero transformar em mim daqui para frente. Então, primeiro eu me arrependi. Aí eu vou trabalhar, então, na próxima reencarnação, né, ou se possível, na próxima. Aí tem vários fatores, mas eu vou trabalhar este problema com esta pessoa, ou com este grupo de pessoas, que seja, né, desses espíritos, eu vou trabalhar a expiação, né? Então, primeiro, eu me arrependi, agora eu vou expiar. O que é expiar? Expiar é eu receber essa consequência. Eu vou receber a consequência da minha atitude equivocada do passado. Eu vou sofrer essa consequência. Não sei como ela virá, mas eu vou sofrer essa consequência. Eu estou expiando, então, como se eu estivesse depurando a minha individualidade, né? Porque eu vou sofrer essa consequência. Então eu me arrependi, eu vou ter essa consequência para expiar, para passar por ela, e depois eu vou reparar com aqueles irmãos, com aqueles espíritos com os quais eu realizei essa atitude equivocada em algum momento do meu passado. Então eu me arrependo, eu expio e eu reparo. Então são 3 condições importantíssimas, né, que a lei da ação e reação nos proporciona. Por quê? Porque tudo tem uma consequência, não é? Toda ação que eu faço tem uma consequência. E dentro dessa ação e consequência, eu tenho toda essa oportunidade de trabalho, de arrependimento, de expiação e de reparação. Então, quando eu começo a conquistar
mesmo que seja bem devagar, lentamente, que é o que acontece para a maioria de nós, mesmo que eu vá conquistando lentamente, eu estou conquistando. Eu estou mostrando a minha boa vontade e me esforçando para essa transformação. É isso que é o necessário. É esse o trabalho do espírito nas reencarnações. Então a lei de ação e reação, ela nos traz tudo o que é necessário para aquela nossa próxima reencarnação. E aqui nós estamos falando de uma reencarnação a outra. Mas a lei de ação e reação, ela funciona mesmo dentro da própria reencarnação. Não é? Nós podemos cometer algo, né, em vida, reencarnados, que eu vou receber essa consequência ainda reencarnada. Né? Nós temos isso, nós temos esses sofrimentos que vêm para nós, dentro da mesma reencarnação. E aqui, mesmo dentro da reencarnação, eu tenho a possibilidade de me arrepender, de expiar com a consequência que eu vou receber e de reparar com a pessoa que está comigo, que foi aquela que eu cometi alguma atitude equivocada, algum erro, né, uma injustiça, enfim, qualquer coisa desse sentido. Então a lei de ação e reação não é só entre uma reencarnação e outra. Ela está a todo momento nos gerindo e nós estamos vivenciando essa lei de ação e reação a todo momento. Então ela nos traz todas essas oportunidades. Por isso que o tema do nosso encontro de hoje é nada nos faltará. Por que nada nos faltará? Porque a lei do nosso Criador, ela é justa e misericordiosa. Então nós temos aqui tudo para o nosso progresso. Então nada nos faltará, mesmo que seja o sofrimento. Nada nos faltará, que é o nosso progresso. A atividade do espírito, né? Então, o temperamento do espírito, como ele observa a vida, como ele age diante da vida, toda essa atividade reage sobre o nosso cérebro orgânico, né? O cérebro físico. Reage sobre o cérebro. E reage também sobre todas as outras partes do nosso corpo, sobre todos os outros órgãos do nosso corpo. Então, se nós encontramos uma pessoa que é muito violenta, é violenta nas suas palavras, né, violenta no seu modo de viver, é violenta mesmo externando as suas atitudes violentas, é uma pessoa que parte sempre, né, para essas ações violentas. Então, na realidade, ela apenas está externando o temperamento do espírito. Porque o espírito tem um temperamento irascível, tem um temperamento colérico, né? Então, um temperamento nervoso. É o espírito que é assim. E ele então reage sobre o cérebro, ele estimula, né, aquele cérebro e todos os órgãos do corpo. Então a pessoa externa tudo isso de variadas maneiras. Então, isso é importante que a gente compreenda, porque o próprio espírito, ele vai moldar o seu organismo físico dentro das leis e de suas necessidades para a sua próxima oportunidade de reencarnação. Olha que interessante. Então, dentro de tudo que nós fizemos e do que somos, do que oferecemos para esse retorno, é que nós vamos ser, nosso organismo físico vai ser moldado. É de acordo com as nossas necessidades. Mais uma vez, nada nunca nos faltará dentro da lei de Deus. Por pior que seja assim, naquele momento, né, de experiência de alguma limitação ou de sofrimento, de muita dificuldade, por pior que seja, é para nós primeiro a consequência das nossas atitudes. É aquilo que necessitamos, exatamente aquilo que necessitamos para o trabalho do espírito naquele momento.
Então nunca nada nos faltará dentro da lei de Deus. Aí no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 2, a questão é de número 1004, Kardec pergunta então: qual a duração dos nossos sofrimentos? E os Espíritos respondem: durará o tempo necessário à nossa melhoria. Ou seja, olha até onde vai a nossa responsabilidade. Nós chegamos a moldar o nosso corpo de acordo com as nossas necessidades e dentro daquilo que nós oferecemos para esse trabalho na espiritualidade. Nós oferecemos essas condições. E nosso sofrimento, ele vai durar até quando nos melhorarmos. Até quando nos melhorarmos. Não é? Lá no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos informa que o nosso sofrimento está ligado às nossas imperfeições. Então, enquanto continuarmos imperfeitos, receberemos como consequência dos nossos atos equivocados o sofrimento. Certo? Então, nós temos que buscar esse entendimento maior para depurarmos os nossos sentimentos e para começar o nosso trabalho de ascensão, o nosso trabalho de evolução espiritual. Aí, conforme nós formos nos melhorando em sentimentos, em palavras, em ações, em compreensão, em entendimento, né? Conforme nós formos evoluindo, nossos sofrimentos serão menores. Ainda seremos imperfeitos por algum tempo, mas já estamos melhorando as nossas imperfeições. Então os nossos sofrimentos serão menores, mais fáceis de passarmos por eles. A nossa responsabilidade é 100%, ela é integral. Nós somos responsáveis por exatamente tudo o que somos, tudo o que temos, enfim, toda a nossa vida. Nós somos os responsáveis. E isso vem então da nossa lei de ação e reação. É essa lei que nos rege, né? Uma das leis que nos rege. Ação e reação. Então nós fazemos e recebemos. O que damos em troca, nós recebemos. Então é importante, essa lei é muitíssimo importante. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, então ele conta mais ou menos assim: Jesus estava indo de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado de seus discípulos. Eles celebravam lá em Jerusalém as festas tradicionais dos judeus. Logo uma multidão se fez ao redor do Cristo. Eram doentes, eram cegos, eram paralíticos, né? E a todos o Mestre curava e consolava. Tiago, vendo então tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas sofrendo, doentes, amarguradas, ele perguntou então a Jesus: Mestre, Deus é tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Aí Jesus responde a Tiago: Tiago, acreditas mesmo que Deus desceria de sua sabedoria e amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá que responder. Abandonando os trabalhos divinos para viver o sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. Que resposta do Senhor! Então, Tiago, vendo aquele sofrimento, ele também não estava entendendo por que tanto sofrimento se Deus, nosso Pai, nosso Criador, é tão justo e misericordioso, é tão bondoso. Por que tanto sofrimento das suas criaturas? Ele ainda usou a palavra porque Deus pune as suas criaturas. E Jesus então veio aqui dizer a Tiago, explicar a ele, que Deus não pune os seus próprios filhos. Ele os ama.
Mas Deus criou um plano, que são as suas leis, né, que nos regem. Deus criou o plano determinado para a criação inteira. Ou seja, em todos os tempos da humanidade, que nós nem conseguimos conceber, para todas as criaturas, dos animais aos seres humanos, dos vegetais, dos minerais, tudo é criação de Deus. E tudo está inserido dentro da lei de Deus. E em todo momento, em todo momento da humanidade, para todos os seus filhos, a lei é a mesma. Só que Jesus informa que dentro deste plano divino, dentro deste plano de Deus, dessas leis, a cada criatura cabe uma parte na edificação. Ou seja, a criação, ela não cessa. Está sendo criado continuamente. E nós fazemos parte dessa criação e desse trabalho divino. Nós somos parte operante desse trabalho divino. Então, Deus nos preparou tudo. As leis, as circunstâncias, não é? Nós temos tudo para a nossa vida. Tudo para a nossa vida. E para vivermos bem, para vivermos felizes, para vivermos em paz. Mas por conta do nosso livre-arbítrio equivocado, por conta de nossas decisões equivocadas, nós nos desviamos deste plano divino. E aí vem, então, o nosso sofrimento. Então Deus não está punindo. A lei já está feita. A lei já está aí. Nós é que não observamos a lei. Não observamos a lei, então não trabalhamos dentro dessa edificação que Jesus falou, né? Ficamos apenas ao sabor dos nossos caprichos, dos nossos desejos saciados. Esquecemos que fazemos parte desse plano divino e que temos responsabilidade dentro desse plano divino. A responsabilidade nossa, para nós mesmos e para todos os que estão à nossa volta, para os animais, para a natureza, para o planeta. É tudo responsabilidade nossa e nós nos esquecemos disso. Então nós vamos fazendo atitudes equivocadas, errando, nos desviando desse trabalho divino. Então não é punição, é a lei. É a lei. É a lei de ação e reação. Tudo está para nós. Nada nunca nos faltará. Nunca nos faltará na lei de Deus para nós. Para o nosso trabalho íntimo, para a nossa melhoria, para a nossa paz interior, para a nossa saúde física. Nós procuramos, pelas facilidades dos caprichos do mundo, como disse Jesus a Tiago, nós procuramos a parte mais fácil. Esquecemos desse trabalho divino. E nos equivocamos, porque somos imperfeitos, e aí recebemos como consequência o sofrimento. Então, nós temos que compreender, isso. O trabalho do Espírito não cessa. Não cessa. Nós estamos dia a dia trabalhando para a nossa eternidade. Como é importante termos isso em nossa mente, em nosso entendimento. Nenhum dia é em vão. Todo dia nós temos que buscar esse trabalho íntimo, de entendimento, de cooperação com o trabalho divino. Não importa, né? O nosso lugar no mundo material. Nós temos um lugar muito especial no mundo que Deus criou para nós. E nós temos que fazer jus a esse trabalho divino. Então vamos buscar, dentro dessa nossa consciência e entendimento, a nossa melhoria. Para deixarmos um pouquinho de lado a nossa imperfeição, a cada dia, a cada reencarnação vamos depurando um pouquinho mais, para chegarmos mais perto da perfeição e sermos mais felizes. E mesmo que vamos demorar ainda para chegar nessa perfeição, apresentando essa boa vontade, nós já vamos receber consequências melhores, mais felizes, mais tranquilas.
Então, nós temos que repensar o nosso dia a dia, repensar o nosso entendimento, repensar as nossas escolhas, não é? Porque a lei, ela está aí para todos e as consequências dos nossos atos virão com certeza. São consequências naturais e inevitáveis, certo? Inevitáveis, porque depois que nós já fizemos, a consequência virá. Então, o que nós temos aqui que modificar são as nossas ações. São a maneira de agir, como vamos agir em relação às coisas da vida e às pessoas. Aí sim, trabalhando essas ações, é que nós vamos receber consequências melhores. Então, nós não podemos dizer que nós... eu fiz sem pensar, eu falei sem pensar. Nós não podemos mais fazer sem pensar, nem falar sem pensar. Nós temos que pensar em muito antes das nossas ações e das nossas palavras. Isso é importantíssimo, faz parte do nosso crescimento. Repensar. Toda hora que vamos ter uma ação, nós temos que parar segundos antes e refletir sobre o que vamos falar e sobre o que vamos fazer, o que vamos externar. Porque depois de feito, a consequência virá. Então é algo que devemos pensar seriamente. Vamos refletir. Obrigada pela atenção de todos. Fiquem todos na paz de Jesus. Meus queridos, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar junto a vocês, dividindo alguns minutinhos para a reflexão da nossa doutrina espírita. Trazendo, mais um tema para o nosso encontro de hoje. Aliás, recomendo muito, muito, muito. Aqui está. Seja feliz hoje, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito maravilhoso de Joana de Ângeles. E encontramos em tal obra exatamente o tema para que a gente possa, de alguma maneira, discutir com vocês hoje, dividir com vocês hoje, a proposta. E o tema se encontra justamente na lição 21, que trata sobre as inquietações. Inquietações essas que, com certeza, têm feito com que, muitas vezes, ou momentaneamente, algumas vezes, cria-se uma certa incerteza em relação a exatamente esse projeto tão maravilhoso, tão digno, tão incrível, divino, que foi dada a oportunidade a cada um de nós a própria existência. E quando se fala em inquietações, nos remete a alguns elementos pelos quais, então, talvez você tenha passado, esteja passando, e a gente poderia, inclusive, fazer com que houvesse uma espécie, então, de ideias que, comutadas, traduzissem, digamos, então, uma certa, digamos, explicação para a situação pela qual nos encontramos. Estado de agonia é um estado na qual, então, muitas vezes faz com que nós, espíritos, nesta saga incrível evolutiva, nesse comportamento nosso em busca das nossas, digamos, então, mais íntimas ou mais ideais melhorias, sejam realizadas. E, obviamente, sim, quando muitas vezes a gente acaba não atingindo, digamos, aquilo que seja um projeto, aquilo que seja, obviamente, assim, uma boa intenção de existência, é comum, então, esse estado de agonia. Ou seja, a gente, no caso, então, se encontra no final de toda uma prova, no final de todo, digamos, então, uma maratona incrível existencial, e você diz assim, puxa, eu não atingi, eu não conquistei. Quando não, esse estado de agonia vem intercalado sobre o processo de aflição, porque, afinal de contas, você vai percebendo que, infelizmente, aqueles que estão junto a nós, aqueles que dividem a nossa existência, aqueles que estão na nossa família, aqueles que são os nossos amigos, ou que têm uma determinada proximidade, digamos, então, dentro da nossa convivência, normalmente eles parece que entraram num estado de falência, para num estado assim, de negação sobre os aspectos mais variados possíveis, inclusive dizendo, poxa, olha, realmente a humanidade não tem mais jeito. Realmente, assim, o comportamento humano está no viés. O comportamento humano, então, está numa intranquilidade incrível. Que quando se fala em inquietações, é bom que você, no caso, perceba que também ela tem alguma coisa a ver com o desassossego que impede o nosso repouso, desassossego que impede a nossa paz, desassossego que impede a nossa tranquilidade. Mas aí seria exatamente uma ponta na qual é muito importante dar aversão a vocês, que, por vezes, as inquietações são remessas dos nossos amigos espirituais
que, de alguma maneira, vem ao nosso socorro na intenção de fazer com que a gente possa, de alguma maneira, repaginar, né? Repaginar nossos projetos existenciais, repaginar, digamos, então, as nossas metas existenciais e, quando não, chamar a nossa digna atenção, porque, afinal de contas, temos um certo roteiro, digamos, então, de comprometimento com a nossa moralidade em relação a que viemos aqui. No caso, então, conhecer, viemos aqui de alguma forma, então, enfrentar, já que todos têm plena convicção de uma fala tão produtiva, que, afinal de contas, não viemos a lazer, viemos a um trabalho incrível, que, obviamente, sim, remete que a nossas modificações, remete, sim, ao estado necessário, então, daquilo que a gente, no caso, colocou, dessa saga evolutiva tão importante. Bom, vamos lá, vamos apresentar alguns dados, então, que vocês possam se inteirar exatamente da nossa preocupação, vocês perceberem por que da escolha, né? E por que Joana de Ângeles, então, toca nessa proposta sobre as inquietações. Primeiro proposto, né? Daquilo que a gente diz assim como sendo chamado microambiente existencial. Ou seja, quando se diz sobre isso, né? Nós estamos colocando você num ponto de sociedade bem diminuto, uma condição bastante clara, da qual então você possa perceber, eu não digo olhar você do lado agora, de que você esteja, para tentar filtrar exatamente o que a gente está, de alguma forma, tentando colocar no nosso tema de hoje. Mas, infelizmente, eu diria que essa proximidade, essa invasão, muitas vezes positiva, né? Embora quando você fala invasão, né? Obviamente a gente já fala assim, já faltou com respeito, né? Mas, digamos, desse domínio, digamos, da própria mídia, nos ofertando de uma maneira muito dinâmica, muito rápida, muito célere, né? Informações. E o que você, no caso, muitas vezes se assusta, com um desrespeito moral imenso no aspecto da família. No aspecto da família, então, uma intransigência incrível, alguma coisa assim que nos abala profundamente em relação a isso, provocando em nós esse estado de agonia, esse estado, então, de inquietação na próxima existência. Né? Incrível, quantos relatos do caso, então, nós temos percebido, né? Por quê? Porque a mídia coloca isso, porque a informação chega, porque é uma notícia, porque você corre muitas vezes, né? Junto à tela do seu telefone, a mensagem já está lá, que, infelizmente, companheiros antes afetivos, digamos então, casais, digamos então, cônjuges, vamos dizer assim, né? Unificados por um amor tão incrível, muito afetivos, hoje estão numa guerra íntima incrível, né? E desenlaces acaba, de alguma forma, então, quebrando, né, aquela ideia de uma união estável, aquela união, digamos, então, um tanto promissora, um tanto conservadora ou não, né, mas uma união da qual, então, a gente pudesse dizer assim, puxa vida, que bom, né? Que bom que nós temos mais um exemplo de estrutura, e essa estrutura, com certeza, passará a quem? Aos seus filhos, passará a quem, né? Digamos, então, a todos que estejam interligados, seus sobrinhos, aos seus netos, então, a qualificação ideal de um projeto familiar, no caso, né? Mas, infelizmente, tem percebido muitas quebras em relação a isso, o que provoca uma turbulência, né? Se você, de alguma forma, começar, então, a não adentrar ao nosso tema, ou não encaminhar no seu tema, né? Fiquemos lado a lado. Ficamos lado a lado, então, que é uma providência até certo ponto interessante, saudável em relação a perceber da nossa intenção. E não que isso traga de maneira assim, junto a vocês, uma instabilidade, ou seja, puxa vida, né? Eu estou aqui com a ideia, então, de ouvir um tema da qual, então, haja uma transformação, que haja uma ponta qualquer, que haja um elemento qualquer, então, que faça com que, puxa vida, né? Eu sinta uma ideia de amor, uma ideia de carinho. Perfeita, que é uma introdução necessária para que vocês possam perceber o estado de inquietação, esse estado da qual, então, por vezes, né, é importantíssimo que você compreenda que, apesar de a gente achar que ele só tem um elemento, uma ponta, um projeto, digamos, um norte, né, essa forma de inquietação, não. Tem ramificações também importantes que daqui a pouco eu quero dizer a respeito disso com vocês. Né? Outra coisa que tem me chamado muita atenção, e para mim tem provocado um processo, inclusive, de muita aflição, muito nervosismo nesse convívio da chamada, então, digamos, né, microsociedade, é a utilização do verbo, a utilização da palavra, os discursos. Os discursos, então, que, infelizmente, acabam atropelando elementos dos quais nos faz, muitas vezes, nos tornarmos refém de uma história, então, que entra cá, de repente, se você não filtra aquilo, você acaba potencializando aquela forma e conduta dita e faz com que esse verbo, muitas vezes, articulado, né,
que seria então uma palavra tão necessária, tão importante, que nós pudéssemos, de alguma maneira, utilizá-la com muito mais carinho, com muito mais evidência, né? Acaba provocando agressões. Agressões entre aquele que utiliza, entre aquele que recebe, né? Isso acaba espalhando, obviamente sim, já dissemos várias vezes em relação a isso, vocês têm noção capaz sobre isso, né? Energias não tão agradáveis, energias não tão salutares. Esse é um pequeno valor, então, que a gente quer colocar sobre o estado da qual, então, a gente acaba convivendo a chamada micro, né? Microproposição em relação a isso. No macroambiente, ou seja, então, expanda a sua ideia com relação a isso, né? A gente vai acabando perceber, então, sobre qual aspecto incrível, né, em relação ao fato, né? É que nós confiamos muito em líderes. Nós somos um tanto que messiânicos, né? Nós temos uma tendência, por vezes, então, como seres humanos, de nos tornarmos, muitas vezes, ligados a pessoas que, de repente, então, façam, obviamente, da sua bandeira, digamos, então, respostas aos nossos anseios, às nossas vontades, faça da sua luta transformadora, digamos, então, né? Elementos pelos quais a gente possa falar assim, puxa vida, encontramos alguém, então, que pense exatamente como eu, que analise exatamente os momentos como eu, isso faz com que, de alguma forma, possa confiar, né, em tal pessoa, em tal elemento. Isso é muito viés político, isso é muito normal, né? Mas não pense só em viés político, pense no viés social, ou seja, de uma macro ideia, então, de uma sociedade e ambiente com relação a vocês, né? E esses líderes, sobre qualquer atividade, então, acabam se perdendo, acabam, de alguma forma, então, simplesmente sendo rolados exatamente nessa tendência um tanto negativista, um tanto, digamos, não produtiva, daí você fala, puxa vida, mais um, né? Mais um que tanto a gente, no caso, confiava, tanto, de alguma maneira, né, minha visão era colocada como sendo um ente transformador, como um ente potencial, e olha só o que veio, no caso, acontecer, né? Quando não, né? O nosso susto maior é exatamente sobre o que? O momento, né? E por que não falar sobre isso, né? Claro, quando a gente define algum tema junto a vocês, não vamos fazer cegos com relação a situações que estão aqui na nossa macro-sociedade, então, né? O processo, então, da negativa da governabilidade, né? Que você fala assim, puxa vida, né? Afinal de contas, se é o retrato de uma conduta, se, né, de alguma maneira, né, a pessoa pela qual, então, tem a responsabilidades em relação aos seus atos praticados, né? Puxa vida, estou percebendo que isso tem atos e condutas extremamente reprováveis. E a partir daí, então, você mais uma vez para e tem todo o direito do mundo a perceber, então, como se fosse uma onda contrária, não fazendo com que você pudesse ter uma condição de segurança beira-mar, então, mas infelizmente acaba te arrastando mais para as profundezas marítimas, né, tirando o seu pezinho de governo, ou seja, o seu pezinho de apoio em relação a isso, né? Fazendo com que você fale, puxa vida, mas eu estou perdendo controle, né? Eu estou perdendo muitas vezes a minha sustentação em relação a tal fato. Isso é o estado exato de inquietação. E quando não, e aí vem exatamente algo que vocês possam também ponderar a respeito, também pensar a respeito, é aquela famosa saída, aquela famosa debandada. Olha, inclusive o termo pelo qual eu esteja utilizando está exatamente inserido na escrita de Joana de Ângeles, né? No parágrafo quando ela coloca assim para a gente, que é um estado de inquietação incrível, né, da nossa parte, com a debandada, vejam vocês, com a debandada de companheiros afeiçoados ao bem, que optaram pelas distrações do momento, substituindo as realizações da solidariedade a que se entregava, ou seja, colocando uma peça agora no lugar da peça A, né? Simplesmente, então, fazendo com que aquele trabalho, aquele envolvimento, né, que de alguma maneira, né, faria com que nós imaginássemos, puxa vida, temos de alguma maneira, né, situações capazes, né, que pessoas tão importantes no nosso aspecto, de repente, né, olha, também acabaram por sair. E quando você, de alguma maneira, tem liberdade de conversar com tais pessoas, com tais companheiros, né, com tais amigos, digamos então, você fala, escuta, mas vamos lá, o que aconteceu com você? Conte para mim, por que você está com esse pensamento assim, digamos, até certo ponto, com um estado de revolta, né? Com um estado, então, no caso de insuficiência de admitir determinados fatos? O que está acontecendo com você? Aí, respostas típicas. Olha,
me deu uma vontade incrível de viver. Como se viver fosse exatamente o quê? Negar a proposição da qual a gente tenha, que, afinal de contas, estamos, obviamente, digamos, numa situação tão incrível, existencial, que não tem como você deixar de olhar, né, obviamente, a quem ao seu lado, deixar de olhar exatamente próximo a você e notar as pessoas que precisam tanto do trabalho, tanto, digamos, então, desse trabalho tão importante de envolvimento tão junto às pessoas, né? Mas veja, eles então alegam, olha, eu estou com vontade de viver, com vontade então de viver, sobre situações mais leves, mais suaves, menos comprometedoras, que muitas vezes faz com que o meu tempo, então, seja melhor aproveitado. É justificativo, tanto que legal, né, posicionar desses nossos amigos, né, que cria essa debandada incrível, né, e faz com que a gente se sinta, muitas vezes, sem o apoio, sem a potência necessária, sem aquela agregação incrível, sem aquela famosa ideia de que aquelas pessoas comutam nosso pensamento, né, e, infelizmente, estão cá e lá, como se fosse aqui, ó, nos vãozinhos dos nossos dedos, então, simplesmente indo embora, né? Vejam só que eles se entregam muitas vezes naquilo que se chama mergulhar no encanto do prazer ao seu alcance, como se a existência fosse uma só, e como se existir significa identidade ou prazer, né? Como se, de repente, então, né, estivéssemos colocados justamente, então, sob tal situação, né? E Joana coloca que depois, então, para despertarem mais tarde esses amigos, né, ela faz uma afirmação, né? Exauridos e sedentos da paz que menosprezaram. Sim, porque chegou um momento pelo qual, então, tudo isso é muito tênue, isso é muito, digamos, então, olha, um cordãozinho de nada, um fiozinho muito simples, que a gente se entrega muitas vezes na expectativa de conquistá-las, né? Ou seja, o que vai uma vida um tanto mais intensa, né? Mergulhar no encanto e no prazer da própria existência, e de repente, tac, esse cordãozinho, né, ele é muito, muito tênue, e faz com que, então, o que acontece, a gente busque socorro depois, mas depois, para que a gente possa, de alguma forma, então, né, fazer com que aquilo que, obviamente, tem, de alguma maneira, trazido para nós uma situação, digamos, de momentâneo prazer, né, seja agora buscado exatamente para que a gente venha buscar a paz, buscar um controle pelo qual havíamos perdido, né, de momento anterior. Eu acho que já fui bastante claro com a proposição. De alguma forma, então, nós temos justamente condição de fazer com que vocês pensem exatamente sobre o que Joana nos coloca sobre essas inquietações que tomam conta da nossa existência. Porém, é bom que a gente, de alguma forma, então, retome, né, um pensamento colocado há minutos com vocês, dizendo que essas inquietações, por vezes, né, que acontecem conosco, não só o que é produzida por situações como as que a gente colocou junto a vocês até agora, né, mas que vocês possam perceber que nós, espíritos, né, nós, então, encarnados, nós, então, né, nessa luta incrível, né, ou mesmo nossos irmãos, e por que não desencarnados, estão na mesma situação, nós sempre recebemos, como eu disse a vocês, né, alguns pontuais recados da própria existência. Daquilo que eu havia colocado para você, então, a questão de minutos, né? Fazer com que a gente reflita sobre os nossos projetos da própria existência. Ou seja, ó, não está legal, hein? Não está interessante o teu comportamento, não. Acho que você, de alguma forma, então, né, deva melhorar no ponto A, no ponto B. Acho que é melhor você, no caso, então, olha, que tal, né, você dá uma paradinha por aí, respire, pense melhor sobre o que você, no caso, tem como metas de existência, né, e dê uma repaginada nesses teus projetos aí, né? Faça com que muitas vezes, então, aquilo que você achou que não fosse interessante abraçar, passe a abraçar agora. Aquilo que você, de alguma forma, disse, depois eu resolvo sobre isso, né? Olha, quando tiver mais tempo, né? Muito como dizer assim, quando mais tempo eu tiver, né? Por exemplo, quando então a expectativa de uma vida mais tranquila se fizer, eu vou passar então, no caso, a praticar, né, ação em relação ao próprio bem, praticar exatamente as modificações tão importantes na própria existência, e vai se rolando, né? Vai se rolando exatamente então todo esse projeto, toda essa situação, digamos, postergando, né, elementos pelos quais o estado de inquietação na nossa moralidade se efetiva, nos chamando a atenção em relação a tal fato. Ou seja, lamento dizer, não é para amanhã,
foi para ontem. Tá? Lamento dizer que, afinal de contas, as situações pelas quais escolhidas por você não estão tão agradáveis. Então, vamos lá. É necessário despertar em relação a isso. E Joana nos dá um recado incrível, né? Na altura do seu texto. Bom, primeiro, né, com relação a esse aviso dela, né, vem uma proposição muitas vezes seríssima feita por você em relação a isso, né? Puxa vida, né? A gente desanimado, ficava perguntando, né? Quando o ser humano, de alguma forma, se resolverá pela opção tão clara, tão importante do Evangelho de Jesus? Quando então, né? O ser humano, não estou discutindo espiritismo, longe disso, estou discutindo o que? Transformação moral. Quando se fala Evangelho de Jesus, isso está aberto a todas as situações imagináveis e possíveis que a gente possa, no caso, agora inserir na nossa conversa. E, afinal de contas, fala assim, puxa vida, mas que coisa, né? Quando é, então, que isso, no caso, passa a acontecer, passa, de alguma forma, então, a ter exatamente a ideia, né, sobre esses efeitos tão transformadores e tão importantes em relação a isso, né? Bom, então, primeiro ponto necessário em relação ao fato, né? Afinal de contas, o que está acontecendo? Bom, nós vamos encontrar lá na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, talvez exatamente aquilo que é ponto mais declarado em relação a tal efeito. Afinal de contas, o progresso tem que acontecer. Afinal de contas, sempre aprendemos que o progresso, por menos que muita gente se admita, quantas, né, gerações, por vezes, faz com que, não, imagina, para que progredir? Não é importante que essa pessoa não estude, é importante que haja ignorância. Veja, por favor, infelizmente, né, as tendências fortes do Afeganistão, né? Você fala assim, puxa, mas é o mesmo mundo que eu vivo? Sim, é o mesmo mundo que você vive, né? Onde, então, lá no extremo, simplesmente depois de 20 anos de conquistas que as próprias mulheres tiveram, agora estão remetidas mais uma vez a um processo escravo, a um processo de submissão cultural e moral, né? Qual é o maior obstáculo, então, ao progresso? O que está acontecendo? O que a gente tem que dar uma remexida geral em relação a tudo isso, né? Com relação, né, no caso, ao ser humano, com relação ao, digamos, então, né, a esse laboratório existencial, a esse plano da qual, então, estamos inseridos, esse plano Terra, né? O que está acontecendo com isso, né? Então, qual é o maior obstáculo? As espíritos respondem a Kardec assim, mas assim, muito tranquilamente, digamos, uma primeira parte da resposta de uma forma assim muito clara. Orgulho e o egoísmo. Orgulho e o egoísmo. Se você tiver um pouquinho que seja de memória o que nós colocamos no início da nossa fala, você deve perceber, então, que são tendências, por vezes, que nos remetem a escolhas, porém escolhas que nos remetem justamente ao aspecto do egoísmo. Ou seja, vou tratar de mim, né? E vamos deixar para depois a resolução do próximo. Vou tratar de mim e depois, então, eu penso o que eu faço com o meu companheiro. Vou resolver a minha situação A, depois eu penso que resolver a B e C dele, se for o caso, se der tempo. Se der tempo, no caso, então, né? E o orgulho, como sendo exatamente a situação pela qual, então, essa negativa que nós colocamos, que, afinal de contas, infelizmente, somos tão messiânicos, tão esperançosos, que existam pessoas que possam transformar nossa própria macro-sociedade, nossa existência, né? E a gente simplesmente, então, no caso, é traído porque toma-se conta deste que recebeu, digamos, esta incumbência, eu diria até certo ponto, digamos, essa expectativa, quando não se dizem essa missão, né? E trocam por vezes, né? Infelizmente, o vagão com o próprio trem, passando o vagão à frente do trem, realizando as maiores confusões existenciais possíveis e simplesmente fazendo com que haja o naufrágio de todo um processo de construção. Orgulho, né? E aí diz exatamente o aspecto colocado, nos quais, então, os espíritos esclarecem a Kardec, né? A resposta dada diz assim, refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre. Nós sabemos sobre isso. Nós sabemos o quanto, de alguma forma, então, toda a nossa humanidade, todo o nosso globo, de alguma forma, né, recebeu tal expectativa, recebeu tal condição, né, fazendo com que, de alguma maneira, a gente possa imaginar que esse progresso, digamos, material exista. Porém, o progresso, digamos, na forma que da moralidade, ainda tropeça, ainda troca perna, ainda bate um pé com o outro, infelizmente, então cai-se de joelhos sem que haja, né, uma caminhada
efetiva e tranquila na própria existência. Kardec faz também, de alguma maneira, né, uma explicação importante sobre o efeito da humanidade em relação a isso. Porque, afinal de contas, se eu deixar vocês agora, nesse preciso minuto, dizendo assim, olha, muito obrigado a todos, muita atenção a todos, né, ficaria exatamente uma ponta muito séria, assim, que a gente, no caso, pudesse ter uma explicação sobre fatos, né? E aí vem Kardec, colocando exatamente essa proposição para a gente. Como Joana também, lá, nas suas inquietações, nos coloca a respeito disso. Queira você pensar sobre isso, que a humanidade progride. Kardec diz, a humanidade progride. Por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e instruem. Essa instrução, então, tanto no aspecto, digamos, intelectual, quanto no aspecto moral. Quando estes preponderarem pelo número, aí você vai entender a proposição, né? Ou seja, quando nós tivermos uma quantidade de espíritos reencarnados, e obviamente sim, recebendo a influenciação do nosso mundo material tão transformador, do nosso mundo, perdão, espiritual tão transformador no material, então veja, quando esses preponderarem pelo número, ou seja, ser um número expressivo naquela escala comparativa, então, naquela ponderação necessária, né? Esses, então, tomam a dianteira e acabam arrastando os outros. E não o que está acontecendo na atualidade. Quando eu disse para vocês sobre a microconvivência, a macroconvivência, então, você percebe que, infelizmente, é uma contradição a essa proposta de Kardec. Mas que a gente tem que, no caso, entender que quando, então, nós mesmos, nos tornarmos responsáveis exatamente por tais modificações, por tais elementos, com certeza faremos com que haja uma mudança significativa em tal fato, né? Então, quando esses preponderarem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Vejam, arrastam os outros. De tempos a tempos, surge no seio dos homens, atenção sobre isso, né? Surge no seio dos homens, então, exatamente homens de gênio que dão impulso, que é a expectativa relatada pela gente, né? Então, durante parte, né, da nossa forma, então, junto a vocês. Ou seja, né, puxa vida, precisamos urgentemente de elementos transformadores da própria existência. Talvez esteja olhando para um, você. Talvez esteja apontando sobre um, você. Um elemento transformador extremamente significativo para que tais valores ou tais elementos pelos quais, então, né, a gente acumula há mais de 2.000 anos informações tão importantes, possamos, de alguma forma, assim, articular, praticar e fazer com que essas inquietações que tanto nos colocam muitas vezes para baixo, não de forma alguma, que a gente possa entendê-las como avisos para que a nossa bandeira, de alguma maneira, seja uma bandeira utilizável como aspecto transformador. Não, você não vai mudar a sociedade. Não. Talvez você tenha entendido errado. Estou vendo um seríssimo candidato a realmente entender as modificações em si. Pronto, em si. Para que a gente possa, de alguma forma, então, perceber que nós somos elementos que serão somados a outros. Que a gente, no caso, então, não precisa depender de um transformador, mas que a gente possa ser células transformadoras, fazendo com que, então, a gente possa conjugar justamente o melhor elemento do próprio Evangelho em relação a isso. Ou seja, uma cultura maior do perdão, uma cultura maior e transformadora da paz, do carinho, do amor e da consciência tranquila a todos, então. Que as inquietações sejam elementos de motivação para as nossas transformações e para as nossas operações. Muito obrigado.